O Fluminense pode receber uma bolada milionária e começar 2023 com os cofres cheios. E ainda, o volante André, que completa 100 partidas com a camisa do Fluminense contra o Atlético, quase não enfrentou o Juventude. Fique comigo até o final do vídeo que eu te conto tudo. Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e a gente começa desde já com as notícias do Fluminense, que tem jogo importante neste sábado contra o Atlético, no Mineirão, às 3 horas da tarde, em Belo Horizonte. O volante André completa 100 partidas com a camisa do Fluminense neste jogo. Ele revelou que quase não enfrentou o Juventude na goleada por 4-0 no meio de semana. André, que foi um dos principais nomes da partida, ele revelou que no Fla-Flu, antes dessa parada por causa da data FIFA, ele sofreu uma pequena lesão no joelho, uma espécie de estiramento, e por isso ficou 6 dias sem poder treinar, treinou apenas 2 dias, e no dia do jogo contra o Juventude, o André precisou inclusive tomar uma injeção no joelho para conseguir ir a campo e, claro, também teve o trabalho de todo o departamento médico do Fluminense. Ele elogiou muito o Newton Petroni, o Filé, que é o coordenador de fisioterapia do Fluminense, e o André, então, quase não jogou contra o Juventude, mas ainda bem que ele conseguiu entrar em campo, foi um dos melhores na vitória do Fluminense sobre o Juventude. André, que quase foi liberado por empréstimo, né, mas aí teve a questão da lesão do Hudson, mantiveram o André no time, ele entrou naqueles minutos finais daquele Fla-Flu lá em São Paulo, fez o gol da vitória e aí ganhou a vaga, não saiu mais. Para sorte nossa da torcida tricolor, para nossa alegria, o André, que no final do ano deve receber várias propostas do exterior e também é um nome que certamente estará, se não estará na Copa do Mundo, nas próximas convocações, a partir do ano que vem. O André deve ser um nome lembrado a partir do ano que vem para a seleção brasileira. O técnico Fernando Diniz define nesta sexta-feira o time que vai a campo contra o Atlético. O Fluminense treina agora pela manhã e depois viaja para Belo Horizonte para o jogo contra o Galo no Mineirão. O Fernando Diniz vai ter a volta ao time do Manuel, zagueiro, e também do Caio Paulista. Caio Paulista deve ser o lateral esquerdo, substituindo o Cristiano, que vai voltar, provavelmente vai voltar para o banco de reservas. O Manuel entra na zaga. A grande dúvida é o Nino, que não se sabe ainda a situação clínica do jogador, uma vez que o Nino saiu de campo sentindo dores na vitória sobre o Juventude. O Nino está sendo reavaliado e a comissão técnica do Fluminense avalia se o Nino tem condições ou não de participar desse jogo contra o Atlético. Se o Nino não entrar, temos pelo menos a volta do David Braz, que também cumpriu suspensão na partida contra o Juventude. Os ingressos para Fluminense e Atlético já estão à venda, R$ 86,00 o valor da inteira, R$ 43,00 a meia entrada. A venda online já está disponível para o torcedor do Fluminense. Sobrar ingresso na venda online, vai haver venda física a partir da 1h da tarde na bilheteria que dá acesso ao Mineirinho. É a entrada dos visitantes para o jogo entre Fluminense e Atlético. Os portões se abrem às 13 horas, no mesmo horário em que os ingressos vão começar a ser vendidos. Apita Fluminense e Atlético, Luiz Flávio da Silva. Ele apitou 2 partidas esse ano do Fluminense, as 2 no Campeonato Brasileiro, com uma vitória, foi o jogo de despedida do Fred, 2-1 para o Fluminense, e uma derrota, aquele jogo contra o Atlético Goianiense no Maracanã, em que o Luiz Flávio expulsou o David Braz por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, e o Fluminense ficou com um jogador a menos e acabou sendo derrotado por 2-0. O Luiz Flávio apitou até agora 3 jogos do Atlético na temporada, com 2 vitórias do Atlético e um empate. Bom, pessoal, vamos falar então de grana, dinheiro, que o Fluminense pode entrar numa bolada violenta. Mas antes, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, não custa nada, gente, é de graça e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, faça a sua inscrição,
deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam assistir o nosso material. Bom, vamos falar de dinheiro então, vamos falar de grana. O Fluminense pode entrar numa bolada milionária entre o final de 2022 e o início de 2023. É muito dinheiro mesmo que pode entrar nos cofres do Fluminense. E eu vou explicar por quê. O Fluminense nesse momento é o segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E todo mundo sabe que a classificação final do time influencia diretamente na premiação que esse clube vai receber da CBF ao final da competição. O Fluminense, o ano passado, para vocês terem uma ideia, ele terminou o campeonato em 7º lugar e recebeu 23 milhões e 100 mil reais. Se o Fluminense, mesmo que ele não alcance o Palmeiras, claro que todo mundo, todos os tricolores, né, gostariam que o Fluminense conseguisse alcançar o Palmeiras na liderança, mas se isso não acontecer, o segundo lugar é muito importante sim financeiramente, porque esse ano o segundo colocado vai receber de premiação da CBF 31 milhões e 300 mil reais. É muita grana. Então, se o Fluminense termina em segundo lugar, ele vai ter 31 milhões e 300 mil reais, 8 milhões e 200 a mais do que ele recebeu o ano passado. Vamos acompanhar aí, olha, dessa premiação, né, da CBF, dos 6 primeiros colocados. O Fluminense abriu aí uma vantagem de 11 pontos para o 7º colocado, então a chance do Fluminense terminar entre os 6 primeiros é muito grande. A gente espera que o Fluminense se mantenha ali, né, pelo menos na segunda posição ou consiga alcançar o Palmeiras. Mas vamos lá, o primeiro colocado vai receber 33 milhões, o segundo 31.300, o terceiro 29 milhões e 700 mil reais, o quarto 28 milhões, o quinto 26.400 e o sexto colocado 24 milhões e 700 mil reais. Então vejam a diferença do sexto colocado para o segundo, são 6 milhões e 600 mil reais a diferença do segundo para o sexto colocado. É um dinheiro que vai fazer muita falta. 6 milhões de reais já praticamente paga a folha salarial do Fluminense. Essa é só a diferença, né, entre o sexto e o segundo colocado. Então vale muito essa segunda posição. O Fluminense vai lutar, aí vai ter 10 jogos para alcançar o Palmeiras, né, ou tentar pelo menos se manter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E aí o Fluminense, ficando em segundo lugar, ele garante automaticamente a vaga para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E aí é outra bolada que entra para o clube. E o ano que vem deve haver um aumento de 20% no valor da premiação paga pela Conmebol. Esse ano, cada jogo que um time fez dentro de casa, ele recebeu um prêmio de $1 milhão. O ano que vem, a projeção é de que esse prêmio seja de $1 milhão e 200 mil. O que isso significa? Significa que cada time pode receber como premiação por jogo, como mandante, na fase de grupos da Libertadores, 6 milhões e meio de reais por jogo. Totalizando, são 3 jogos em casa, 19 milhões e 400 mil reais. É muita grana. Se a gente somar as duas premiações do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, a gente terá um total de quase 51 milhões de reais. É muito dinheiro que vai fazer realmente muita diferença no orçamento do Fluminense para a próxima temporada. Então, esses são os números que eu tenho para vocês. E para a gente poder passar a régua aqui, vou citar os adversários que o Fluminense tem pela frente nesse Campeonato Brasileiro. Os últimos 10 jogos são 4 em casa e 6 fora. O Fluminense pega em casa o América Mineiro, o Botafogo, o Goiás e o São Paulo. E joga fora de casa contra o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, Avaí, Corinthians, Ceará e Bragantino. A gente lembra que o Fluminense faz uma boa campanha, faz uma boa temporada nos jogos em casa, é o melhor mandante da competição e quando vai jogar no campo do adversário, o Fluminense tem a 5ª melhor campanha como visitante, 48% de aproveitamento. Então, a expectativa é de que o Fluminense não só confirme a vaga para a próxima Libertadores da América, para a fase de grupos, como também termine numa ótima posição. A gente lembra que desde 2012, quando o Fluminense foi campeão, o Fluminense não termina entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Foi o 6º colocado no ano de 2014 e foi o 5º colocado no ano de 2020. O Fluminense, então, tendo a chance aí não só de receber uma grana violenta no final de ano,
garantir a classificação para a Libertadores, o que também garantiria uma outra grana violenta, além de terminar numa boa colocação na competição, faltando 10 rodadas. Se não der para conquistar o título, ainda dá pelo menos para o Fluminense lucrar muito nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem o nosso vídeo e se não são inscritos ainda, façam a sua inscrição. Muito obrigado pela presença de todos, um abraço e saudações tricolores!